Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo aqui comigo nessa noite, falar um pouco desse tema, né, Gabriel? E eu quero que você comece se apresentando. Muito boa noite, gratidão pelo convite, muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo tão bacana aí sobre empresas, sobre espiritualidade. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Gomes, da Empresa com Alma, e esse projeto, esse movimento de levar a espiritualidade para as empresas, né? Através do seu trabalho, através do seu servir. E aí temos uma missão, um trabalho muito lindo, que tem muita conexão aqui com a Roberta, muita conexão aqui com a Atma, então com certeza vai sair um papo muito bacana. Verdade, né, Gabriel? A gente está bem ansioso. E a ideia é trazer, né, começar esse tema explicando um pouco para esse público que está chegando aqui. Boa noite, Adriana, boa noite a todos. Explicando como é que surge, né, esse tema. A gente fala agora desse momento atual do planeta, em que nós estamos buscando, todos nós enquanto seres humanos, estamos buscando explicações para todos esses acontecimentos que nos impactaram de alguma forma, né? Não é só desde a pandemia para cá, mas assim, todos os desdobramentos, né, que nós tivemos. E quando a gente fala em cura planetária, essa dimensão, como é que ela se dá num âmbito, por exemplo, associado a uma empresa? Porque nós estamos hoje vivenciando movimentos diários em que nós temos que nos superar, né, Gabriel? A cada minuto parece que as coisas nos tiram do sério, nos fazem reprovar ou provar muitas vezes de coisas que a gente fala, putz, eu controlo, eu sei que eu sou bom, mas realmente você sai do prumo. E a gente vem vindo os transtornos, a saúde mental, né? Principalmente o Brasil, considerado aí praticamente o primeiro, né, país pela OMS mais ansioso do mundo e o quinto, né, mais depressivo. Então a gente está caminhando aí para uma curva muito sensível, né, de saúde mental. E eu queria entender esse tema, né, das empresas com relação a esse movimento curador planetário. Roberta, é engraçado, né? Quando a gente adentra no caminho do autoconhecimento, a gente começa a perceber as mudanças que antigamente a gente não percebia, né? Então, talvez a gente passou por diversas mudanças de era, mudanças cíclicas, né? Seja da sociedade, seja da evolução do ser humano, mas talvez, né, pela rotina, né, pelo molde da sociedade, dos padrões concebidos, pelas crenças, talvez a gente não tivesse percebido, né, esses ciclos se renovando, essas mudanças acontecendo. E hoje em dia, conforme, né, as coisas se alarmaram de certa forma, né, desde a pandemia, desde que muita coisa se veio à tona, né? Então, alguns temas que talvez no passado, né, eram negligenciados ou eram esquecidos ou não tinham atenção para isso, hoje em dia é imprescindível, né? E esse tema que você trouxe de saúde mental de certa forma, é o tema mais falado nesse momento, né? Porque imagina que já foram 2 anos aí, né, de pessoas olhando para isso na sua vida, né? E aí, como que nesse contexto empresarial, nesse contexto de empresa, né, esses grupos, essas equipes começam a se dar conta dessa saúde mental. Então, eu gosto muito de trazer essa visão de empresa como um instrumento, né, de cura planetária. Porque você imagina que nesse momento onde as pessoas estão se readaptando a um novo formato, a um novo modelo de trabalho, e a saúde delas está, né, de certa forma, doente, essas pessoas estão Sim. mais cansadas, estão talvez mais, né, sentindo pressões, né, sentindo a inflexibilidade de algumas coisas, se acostumaram com a flexibilidade de home office, talvez, e agora tem que voltar para o presencial, né? Conheço muitas pessoas que estão sofrendo essa volta para o trabalho, né, Exato. presencial. Então, isso mexe com a saúde física, mexe com a saúde mental, mexe com a saúde emocional e também espiritual, né? Então, a empresa precisa sempre pensar nesse ser humano, né? Pensar nessa pessoa,
que tem uma família, que tem uma história, que tem um propósito ali alinhado com a empresa, né? Então, esse tema faz parte quando a gente olha empresas que curam, empresas que olham para seres humanos e transformam essas pessoas em seres melhores. Sem dúvidas, Gabriel. E assim, quando a gente fala, né, em seres melhores, eu acho que todos nós nos movimentamos nesse circuito aí dos últimos anos a realmente buscar ajuda, né? Eu acho que a gente vem conversando com muitas pessoas e você que é terapeuta também, eu que trabalho na linha, né, de atendimentos praticamente junto à oraculoterapia, ao trabalho da educação corporativa também, a gente vai refinando ali um pouco o olhar e a gente vê que as pessoas estão levantando a mão, né? Porque elas descobriram necessidades que até um tempo atrás essas necessidades elas não existiam, não é que não existiam, mas eram camufladas por outras necessidades básicas ou primárias para o dia a dia que eram mais evidentes e que hoje passam a ter um peso, né, muito grande nas suas vidas. Então, eu queria entender, por exemplo, quando a gente fala em empresas, né, que curam, que já é um tema aí que já vem há alguns anos sendo tratado, o que precisa? Quais seriam esses pilares para a gente entender como funciona uma empresa realmente que está envolvida num processo de cura do seu ecossistema, né, vamos dizer assim, que gera esse impacto, né, no planeta? É muito bacana, Roberta, a gente olhar, né, para os movimentos que já existem. E aí é muito bom citar, né, alguns movimentos globais, assim, né, o capitalismo consciente, né, esse é um dos pioneiros, aí, um dos principais movimentos globais, né, o próprio Sistema B, né, esse modelo de empresas que olham, né, para a sustentabilidade do planeta. Então, tem outros movimentos também das empresas que estão reinventando, o seu modelo. Então, é muito interessante olhar as metodologias que cada um traz, que esses movimentos trazem, né? Tem a sua avaliação de impacto, tem a sua metodologia ali de olhar para os... Né? O capitalismo consciente tem 4 quadrantes, muito interessante, que se adapta muito a isso. Né? Tanto é que é do mesmo autor, né? Raj Sisodia, aí esse, né, grande pioneiro mesmo de olhar para um Sim. capitalismo mais consciente. Ele traz alguns princípios aí que é, né, de você ter uma cultura consciente, de você ter uma liderança consciente, de você ter um propósito mais elevado e também, né, a orientação a stakeholders, que ele traz essa palavra, mas é um grande pertencimento, né, para quem conhece, né, as constelações sistêmicas, é uma grande forma de pertencer, né, aos grupos, às afiliações, às pessoas lá dentro. Então, todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema, nesse sistema empresarial, elas precisam estar pertencentes. E aí existem diversas formas para você trabalhar isso, né? Uma que encaixa muito bem também, Roberta, é a questão da segurança psicológica. Né? Segurança psicológica de tornar um ambiente, né, a empresa, seja home office, seja online, seja presencial, mas um local onde as pessoas possam ser elas mesmas, possam se abrir, possam, né, contar os seus medos, seus receios, né, possam se expor, porque se a pessoa vive ali num ambiente com medo, com receio, né, sempre sob pressão, o que aquela empresa está ajudando nessa pessoa a ser melhor? Talvez esteja prejudicando, né? E aí tem aquela frase Com certeza. que a gente conversou um tempo atrás, eu falei muito, né? Que é desse movimento de empresas que curam, que se a sua empresa não está curando uma grande doença, né, da humanidade, não está ajudando as pessoas a serem melhores, talvez ela esteja prejudicando, né? Então, se não está trazendo a cura, talvez ela está, né, prejudicando aí esse desenvolvimento. Então, tem diversos temas, diversas formas de olhar para isso.
E, Gabriel, sabe o que eu queria que você falasse um pouco? A gente trouxe, até você falou em propósito, e no entendimento desse movimento, né, o propósito tem que estar muito alinhado com o meu propósito, aquilo que eu acredito, junto com o que a empresa acredita, né? Que é como se essas empresas surgissem a partir de um propósito comum que vai beneficiar muitas pessoas e, enfim, os stakeholders, a comunidade, enfim, é todo um caminhar conjunto que é beneficiado. E eu queria entender em que movimento, né? Como é que esse propósito ele acontece? Qualquer empresa hoje pode se tornar uma empresa que cura? Eu acredito que sim, sabe, Roberta? Depende muito, né, do nível de consciência das pessoas que estão lá, né? Não somente da liderança, não somente da diretoria, não somente, mas principalmente da vontade de querer fazer diferente, né? Tem pessoas que, de certa forma, trabalham muitos anos num sistema tradicional e iniciam uma jornada pessoal, né, de transformação, né? Sim. Precisam entrar num outro ciclo, precisam realmente rever algumas coisas da vida e acaba tendo um grande despertar para isso, né? Então, nesse momento, sejam pessoas, sejam líderes, essa pessoa vai começar a perceber se a empresa que ela trabalha, né, o que ela faz, tem significado, tem propósito, né, tem conexão com o que ela acredita. Então, nesse momento, né, essa pessoa que despertou, ela que vai, de certa forma, olhando para um organismo vivo, né, a empresa como um organismo vivo, de uma maneira diferente. Então, ela é a primeira, né, a primeira pontinha de mudança ali, né, primeiro start. Então, tem empresas, sim, que decidem, né, fazer uma transformação cultural Sim. também. Precisamos mudar isso, porque está acontecendo isso, precisamos rever algumas coisas, precisamos fazer mudanças, transformações profundas, e aí envolve, né, de certa forma, o tempo de cada pessoa ali para adaptação à mudança e também o quanto ela acredita naquilo, né, que outra pessoa trouxe. Por isso, Roberta, que eu gosto de trazer uma visão de que empresas podem ser vistas, né, e eu gosto de falar, empresas como grupos evolutivos. Por que grupos evolutivos? Né? Pessoas que se conectaram com um propósito em comum, né? E que Exato. decidiram criar algo, que decidiram se trabalhar juntos, né? Decidiram reconstruir alguma coisa, né? De certa forma, aprender e crescer juntos nas relações. Então, quando a gente olha uma empresa, né, um grupo de pessoas, como realmente tendo uma conexão profunda, verdadeira, com um propósito elevado, né, essas mudanças já são, de certa forma, mais sutis do que empresas, né, talvez mais adormecidas. E olha que legal, né? A gente está falando aí de saúde mental, está falando exatamente de propósito elevado, superior, né? E esse ano, e aí eu trago um pouco a chamada para a numerologia, porque eu acho que faz muito, né? Quem conhece meu trabalho sabe que um dos meus pilares é a numerologia, né? Quando eu falo em autoconhecimento. A gente está num ano 2022 que trabalha muito essas questões do coletivo e trabalha bastante também os impactos, né, que nós, enquanto seres humanos, causamos nessa jornada evolutiva. Então, todo o processo, a partir de nós, o que é que o nosso sistema, né, ganha a partir da nossa movimentação, da nossa mudança. E 2022 ele vem muito com essa história, né, do autocuidado, de olhar para a saúde, de olhar para aquilo que é valoroso para a gente, para trazer realmente situações que vão envolver a nossa comunidade como um todo. Então, desde a nossa casa, a nossa família, que é esse microsistema até macrosistemas, né? Então, assim, pensando nisso, e aí trazendo um pouco mais para o bem-estar, né? A gente falou nas nossas conversas de bastidores de sistemas humanizados. Eu acho que 2022 vem muito coroar isso, né? Acho que essa crescente desse tema.
Então, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Até aproveitando para quem está entrando agora, a gente está deixando aberto, quem quiser fazer perguntas, enfim, se sintam muito à vontade aqui em colaborar com o nosso, com a nossa evolução, né, durante a live. Ô, Roberta, é muito interessante quando a gente percebe, eu acho que eu te falei isso nos bastidores também, né? Às vezes a mesma mensagem por diferentes mensageiros, né? Então a numerologia está trazendo, né, através dessa linguagem, né, dessa ferramenta, está trazendo uma possibilidade, está trazendo uma resposta, está trazendo, né, um significado. Se a gente olha isso por outras vertentes, por outros pontos de vista, é a mesma coisa, né? Então, Sim. alguns ciclos de transição planetária, se a gente for olhar, né, propicia muitas coisas. Eu gosto muito de olhar, né, a astrologia, né, a numerologia. Então, olhar algumas ferramentas aí milenares que trazem, de certa forma, a mesma mensagem, né, para você ter parâmetros e compreender que, nossa, mais uma ferramenta, mais uma vez o universo está me mostrando para eu olhar isso de uma maneira diferente, né? Mas, de certa forma, faz parte do meu caminho evolutivo eu olhar para isso. Então, Ampliar, né, esse olhar. Nossa, eu gosto muito do seu trabalho, né? Nessa visão, assim, de realmente mostrar o que esse ano está trazendo, o que essa fase de vida, né? O momento que eu estou. E aí ó, a gente olha isso de diferentes ângulos, né? A gente pode olhar na visão mais, né, psicológica, assim, né? Da visão dos setênios também, né? Quando a gente adentra na filosofia do xamanismo, por exemplo, tem as direções, tem aquela energia que você está vibrando nessa fase da sua vida. Então você olha, né, de certa forma, Sim. vários aspectos que você precisa desenvolver com diferentes palavras, né? E olha só, temos uma pergunta aqui da Adriana, da Drica Hidalgo. Como a cultura da empresa pode traçar essas diretrizes, né? Que nós falávamos exatamente da questão de propósito, da questão também da consciência, até da liderança, né? Consciente, enfim. E aí ela pergunta a questão da cultura, que acho que tudo começa por aí, talvez, né? Vamos pensar. Tudo está conectado com a cultura da empresa, né, Roberta? Semana passada eu fiz uma live também com uma empresa, uma agência, né, de alguns amigos, e me perguntaram várias vezes o que é cultura, né? O que significa cultura? É o jeito das pessoas, né, que estão ali, é o jeitão daquele grupo, né? É o que eles acreditam, são suas crenças, são seus valores, né? É sua forma de ver o mundo, essa forma de conquistar algumas coisas, formas de criar outras. Então, a cultura tem a ver com o que aquele grupo de pessoas acredita. Se a gente olha uma empresa como um grupo de pessoas, né? E aí eu gosto de dar sempre esse exemplo. Olha uma empresa, né? Tira o nome, tira a história, tira produtos, serviços, o que fica? As pessoas, né? As relações que acontecem ali, que fazem a empresa acontecer. Então, Perfeito. o que essas pessoas têm em comum, né? O que elas acreditam, o que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo? Talvez uma pergunta muito importante que se conecta ao propósito. Então, quando algumas empresas começam a despertar isso, eles começam a olhar a importância de olhar para a sua cultura, né? Criar o seu código de cultura, porque isso vai ser utilizado para tudo, né? Nas Sim. próximas pessoas que vão vir, né? No desenho, nas decisões. Então, quando a gente olha para a cultura, esse é o ponto principal assim para fazer mudanças, né? Então, empresas que querem, né, traçar essas diretrizes, basta trabalhar a cultura. Então, tem diversas formas de você fazer isso, né? Com ferramentas de valores, com ferramentas de propósito, com ferramentas de coaching, com ferramentas de traçar, né, planos e mudanças ali, conhecer um pouquinho de cada pessoa, de cada equipe, de cada colaborador, como aquilo, né, se conecta com o todo, como fazer aquela pessoa ser melhor. Então, tem diversas formas para isso.
E eu acho que assim, até complementando, por exemplo, quando você tem um grupo, né? Porque às vezes você pode começar pequenas iniciativas, né, no seu grupo. Eu sou líder, né? E eu tenho esse meu grupo aqui, e de repente eu vejo uma oportunidade, né, de imediata de trazê-los para um novo patamar, porque eles estão interessados em doar-se mais, eles acreditam até nos valores da empresa, mas eu sinto que eu posso estimulá-los a uma jornada diferente. Então, isso pode começar pela gente, né? Mesmo que a gente vá ter as barreiras naturais aí, né, no seu processo, né? Bottom up, né? A gente está conversando num contrário, num contrafluxo, mas é muito genuíno, né? Quando a gente começa. Mas é um grande despertar, sabe, Roberta? Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa que eu segui, assim, né, que trabalha com empresa há muito, muito tempo. Eu falei, como fazer uma transformação na empresa de cultura? Ele deu um exemplo assim, escadaria se lava de cima para baixo. E ele falou que não dava para fazer, né, de baixo para cima. E aí eu vivenciei isso, né, em muitas empresas, seja trabalhando, seja, né, facilitando aí consultorias. Então depende muito realmente da pessoa que viu a necessidade, o quanto ela está disposta, né, a levar isso para frente. Então quando a gente pensa, né, precisamos mudar a empresa, precisa ser diferente. Sim. Não é somente levantar a mão e falar o que tem que fazer, mas é você mesmo, né? Você é a mudança. Já dizia Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. A mudança que você quer no mundo, exato. Então, o quanto a gente coloca uma ação, coloca uma energia nisso também, né? Não, perfeito, perfeito. E hoje eu coloquei lá uma caixinha, né, no Atma, e veio uma pergunta aqui que eu queria compartilhar com você. Não sei se tem mais alguém aí que também está colocando pergunta, deixa eu dar uma olhada. Acho que aqui não, mas olha, eu recebi lá na caixinha, tá? Então, quando falamos em cura planetária, o que é necessário para que uma empresa possa curar? E que cura é essa? Na verdade, duas perguntas, né? Então, o que é necessário para uma empresa, para que uma empresa possa curar? Talvez, né, quando a pessoa vai trabalhar, né, vai cumprir a sua missão, né, com amor, né, com conexão, com verdade, né, com uma paz de espírito, com uma saúde mental, né? Às vezes quando a gente fala isso, tem pessoas que acham que é impossível, né? Mas só do fato de você acreditar nisso, de você realmente colocar sua energia para fazer diferente, né, com certeza Sim. você está mudando a visão, ponto de vista que a maioria das pessoas pensa e faz. Então, empresas que têm um propósito, né, verdadeiro, que ajuda as pessoas a serem melhores sempre, né? A pessoa está na empresa, ela chega e sai, né? Digamos assim, ela se conectou com a empresa, depois desconectou. Ela saiu melhor ou pior? Né? Mais cansada, mais estressada ou mais leve, mais agradecida pelo trabalho que fez, pelo impacto, né, do serviço dela ao mundo. E não é o serviço da palavra, né, da definição que a gente precisa sempre ressignificar. Sim, sim. É o servir, né? O servir para que o outro cresça, assim como a gente também cresce e evolui. Então, se você perguntou o que significa isso, né? Eu gosto muito de trazer que ser melhor, né? As pessoas acreditarem que estão bem, estão crescendo, a vida está fluindo, né? Não está tendo dificuldades, problemas, né? Não está ficando doente, nem mentalmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Mas realmente a pessoa conseguir, né, se conectar com o seu trabalho, com a sua força, de colocar os seus talentos à disposição, né? Eu gosto muito da definição de trabalho, quando a gente coloca os nossos talentos e dons, né, à disposição para transformar o mundo, realmente fazer algo diferente. É quase o Ikigai, né? A gente está falando também dentro da filosofia. Muito legal. E, Gabriel, assim, ainda a gente já falou que é um pouco, né, sobre o propósito.
hoje você, na sua concepção, quando a gente fala das gerações, né, que estão buscando propósitos, elas querem empresas significativas, e isso também faz parte desse movimento que trata, né, essa percepção espacial totalmente diferente, né, do que a gente pensava alguns anos atrás, outras gerações, de que realmente esse trabalho, o trabalho ele tinha a subsistência, né? Então eu trabalho, eu sou remunerado, esse é o meu benefício, eu consigo criar toda aquela camada necessária ali para minha sobrevivência. E hoje a gente não fala mais isso, né? Hoje mudou muito. Essas gerações estão gerando novos impactos e elas escolhem, né, o que muitas querem fazer, que tipo de empresa, se está alinhado ou não. Então eu queria ouvir de você um pouco sobre as gerações, né, e essas empresas. Eu acredito que a gente conversou um pouco, né, Alberto, um tempo atrás, e eu comentei, né, desses estudos das gerações, e agora eu não me lembro se foi você mesmo que disse isso ou eu ouvi, né, algum filósofo, algum autor falando que eu via essa visão das gerações nessa força de trabalho que é chamada, né? Então, pessoas aí com 40 a 50 anos, né, já tinham uma visão de crescimento, né, de conquista, que é a geração X. Depois vem a geração Y, né? Então, pessoas aí com mais conexão de propósito, mais pessoas procurando fazer um trabalho significativo. E aí isso, né, mudou muito a forma, né, que as empresas mais recentes, né, seja as startups, sejam empresas que tiveram novas gerações, né, novas lideranças assumindo cargos de diretoria, pensando já de uma maneira diferente. Mas aí, retomando isso que eu te falei, não lembro se foi você que falou, mas pessoas, talvez de outra geração, estão começando a perceber também essa conexão de propósito, né? Porque a grande força de trabalho hoje é essa geração Y que olha para propósito. Então as pessoas, talvez um pouco mais velhas, que estavam ali, começam a perceber também, né? Claro que tem pessoas que têm um tempo mais longo para olhar para essas mudanças, né? Nossa, por que esses jovens, né, querem tanta velocidade, querem tanto fazer isso, querem tanto, acha que vai mudar o mundo e as coisas não são bem assim, né? Então, já tentei no passado, não é assim que funciona, ou é muito lunático, ou vive muito no mundo da lua, mas realmente são coisas que hoje em dia está mais presente, né? Então, todas as empresas mais conectadas assim com, né, essa modernidade, com essas né, digamos que possibilidades também, né, de diversidade, empresas que estão olhando para alguns temas que a sociedade nunca olhou, então empresas que estão querendo fazer diferente. Então essas gerações aprendem com essa força de trabalho dominante, né, nesse momento. Faz E sentido? nós, né? Porque eu me considero essa geração já. Você é mais jovem que eu, já estou na geração X, do cheeseburger, né? Lá atrás. Mas o que eu queria te dizer que você, assim, trazendo para um lado mais amplo, assim, do olhar, eu acho que também tem a ver com a nossa malha, né, planetária, porque o que vibra aqui vai vibrar ali, isso é sistêmico, você trabalha com constelações sistêmicas, você sabe, então como a questão está mudando, né, esse vibrar é diferente, né, a partir dessas novas gerações, então a gente já está olhando o planeta de uma maneira diferente, automaticamente nós que estamos ali em herança, né, geracional, a gente vai acabar olhando para as necessidades dos nossos filhos, dos nossos netos, e a gente vai acabar absorvendo, né, dentro desse sistema essa mudança, porque aquilo começa a ficar latente dentro de nós. É claro que não é um processo simples, é um processo de construção, mas quando a gente olha numa lente mais ampla, a gente sabe que tem ali um movimento, né, dessa malha talvez cristalina ali, sistêmica no
planeta que está trabalhando para que a gente também faça esse processo evolutivo, evolucional, assim, né, acontecer no tempo que tem que acontecer, né, porque tudo tem o seu tempo, né? Não é no nosso tempo, né? É no tempo que tem que ser. Não, definitivamente, né? Não Eu, é no nosso tempo. eu acho que tem uma pergunta aqui. Pode. Peraí, vamos ver aqui se Não tem. Eu consegui, não vi. não consegui subir aqui, mas eu acho que. A Adriana de novo. Então, como dica, qual seria o início? Ah, ok, mesmo que pequeno. A Adriana, ela tem uma equipe, né? Então, qual que é a dica? O que você daria, né, de sugestão para que ela iniciasse esse processo, mesmo com um grupo pequeno? Sabe, Roberto, eu vou fazer uma. Eu vou fazer um. Provocação? Não, não, eu vou fazer um treinamento amanhã numa empresa e eu vou começar como eu sempre começo nas empresas, né? Perguntando para as pessoas por que elas estão lá. Né? Então, nesse momento que você pergunta Perfeito. por que você está aqui nessa empresa, por quê? Né? Então, mas é uma pergunta, não é para responder de bate-pronto, não é para responder de boca para fora, só porque o chefe ou o líder me questionou, né? Mas realmente de refletir, né? Conectado com você, com o seu ser, com a sua história, com o seu trabalho, com a sua vida que Sim. você está, né? De certa forma, você passa grande parte da sua vida, né? Talvez numa empresa, talvez trabalhando. Então, por que você escolheu essa empresa? Por que você faz parte dessa equipe? Se a primeira resposta for questão financeira, foi uma resposta preguiçosa, né? Foi uma resposta que, de certa forma, você está olhando só para a necessidade básica. Você está com preguiça de talvez refletir. Você está na pirâmide, né? No nível bem lá embaixo, né? Vamos combinar. Então, Roberta, essa é uma grande dica que eu dou, porque a gente trabalha isso, né, na visão terapêutica, né, que são as rodas de conversa, rodas terapêuticas. Isso também vem de filosofias, né, ancestrais, assim, filosofia xamânica, né, roda de cura. Então, o que significa? Pessoas que estão juntas para conversar sobre elas, sobre o que elas fazem. Percebe que isso é trabalhar cultura, isso é trabalhar pertencimento, isso é trabalhar segurança psicológica, isso é trabalhar uma variedade de coisas. Então, de uma forma mais simples possível, né? Reunir pessoas para conversar, não sobre reunião, não sobre rotina, não sobre planos e metas, mas sobre, né, reflexão sobre propósitos, sobre valores, sobre conexão de você com a empresa, de você com você mesmo, né? Então isso desperta muita coisa. Essa é a maior dica que eu te dou. Nossa, com certeza, Adriana, é grata ó, ela escrevendo Que aqui, bacana. excelente. E assim, ela também, como eu sei um pouco, Adriana, ela tem as sprints, né? E talvez nas sprints, antes talvez desse primeiro, você pode fazer as dailies um pouco diferente, né? E provocando esse nível consciencial do que eu estou fazendo ali, né? Por que eu estou ali? Né, o quanto eu impacto quando eu não faço, quando eu faço, e não é só o impacto do resultado só, né, para a empresa, mas pensando nesse coletivo mesmo, né, do que eu faço por mim, para o outro e o que todos ganham com isso, né, porque é saudável, né, a gente está falando de bem-estar, né. Sim, ô Roberta, se ela trabalha, né, com metodologias ágeis, né, pensa que você está, né, gerenciando um projeto, né, digamos assim, você é o Scrum Master de um projeto que vai melhorar, né, a conexão da pessoa com a empresa, vai melhorar aquela pessoa. O projeto é tornar a pessoa melhor. Como você, como líder desse projeto, né, consegue extrair o melhor de cada um da sua equipe, né, organizar para que cada um consiga se desenvolver e crescer. Né? Se não, e aí tem uma coisa, Roberto, também que eu adoro trazer, e você vai saber, vai se explicar melhor do que eu. Quando a gente olha, né, seja na astrologia, a questão do Quiron, né, que é o curador ferido, Curador.
Se não fizeram isso com você no seu passado, de te perguntarem, de te apoiarem, de querer o seu crescimento, né? Não repita esse processo, faça diferente, né? Transforme o que faltou no seu passado nesse presente aqui no futuro. Então, incentivar o crescimento dos outros vai fazer o nosso crescimento, né, acontecer. Isso é a liderança servidora, né? Esses dias eu estava relendo um livro do Simon Sinek, que é um grande autor, né? Aquele do Comece pelo Porquê, e o livro é Líderes se servem por último. E nessa visão dele, né, ele traz muito, né, exemplos assim lá do exército americano e tudo mais. O que os líderes eles querem que a equipe dele, né, a equipe deles estejam bem, estejam crescendo, estejam fortes, né, porque são eles que fazem a coisa acontecer. Então, na performance do outro, você cresce junto. Você fazendo a equipe crescer, você inspirando a equipe, fazendo eles, né, de certa forma, performarem ali, independente da palavra que você use, né, você vai junto. Então, é sempre nessa visão do servir o outro, porque você cresce nesse processo. Ô, Gabi, eu gosto dessa juntar, né? Eu ouvi uma vez uma forma de falar. Quando a gente fala servir, deixe o seu ser vir, né? Porque aí é uma forma de você escutar e permitir ser quem você é, né? Porque o que mais a gente faz, muitas vezes, dentro desses ecossistemas, é não ser quem a gente veio ser, né? É ser algo moldado, né? A sociedade nos molda e a gente vai perdendo e se distanciando da nossa natureza interior, né, de quem nós somos. E aí geram as doenças, né? Claro, como não? Né? Todo esse vazio vai promover aí um arcabouço doente, né? E aí vamos fazer terapia. Muitas vezes nem a terapia dá certo, nem os psicólogos, os psiquiatras, e aí a gente tem que ir para outras instâncias curadoras, né? E aí se a gente olha, pode falar, não, pode pegar um gancho, quer pegar um gancho? Não, eu quero complementar, Roberto, exatamente essa fala, né? Porque quantas máscaras, né, as pessoas, nós, né, criamos e precisamos sustentar, né? E a empresa é mais um local que talvez as projeções e dificuldades emocionais que você tem vão acontecer. Né? Então, o que você está buscando, talvez, da sua jornada pessoal, de traumas, de dificuldades, de desafios, de máscaras que você veste, que não é você, que não é a sua essência, e no trabalho, e na liderança da equipe, na empresa, isso ainda continua, às vezes piora. Então, quando você trouxe, né, deixa o seu ser vir, né, tire essas máscaras, seja você mesmo, não tenha medo de ser você, né? O que a gente trabalha e fala tanto, parece até batido, mas é mais simples que a gente imagina. A gente que às vezes complica as coisas, né? Exato, e isso é congruência, né? Isso é cura. Congruência é cura. Eu vou até depois falar um texto aqui que eu canalizei, mas a congruência é cura. Então, assim, a partir do momento que você é o que você é e você procura, claro, né, trabalhar alguns pilares, algumas estruturas que te mantêm alinhado àquele propósito, àquela condição, né? Porque nem nós estamos em aprendizagem, né? Nós somos seres humanos vivendo, nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas, né? Materiais. Então a gente também tem que entender esse movimento que é maior, né? E aí a gente consegue se reorganizar a partir dessa visão mais ampla e se redimensionar, né? Porque aí você está na empresa, você não está com a máscara A, você está com a tua única máscara, mas ali você tem um papel que pode ser diferente um pouco do papel que você tem em casa
entre aspas, porque eu acho que tudo é um fio condutor, né? Tudo está interligado, então nada é tão diferente. Os aprendizados, eles se reorganizam, mas assim, a gente está sempre vivendo uma trilha, né? Então tem um fio condutor. E eu imagino que o processo junto às empresas, mesmo que a gente comece pequenininho, começa, né? Sustente, nutre. Sabe uma grande dica que eu dou, Roberta? É assim, todos nós tivemos experiências com empresas, né? Desde que a gente nasceu, né? Sempre tem, seja produto ou serviço que a gente consumiu, veio de uma empresa que é feita por pessoas, por um grupo de pessoas. Então a gente se relaciona com marcas, empresas desde sempre. A gente tem uma capacidade de perceber e avaliar as experiências que a gente teve. Se isso foi bom ou não foi bom para nós. Né? Se você saiu de uma empresa, você foi demitido ou você não quis trabalhar mais lá, você viu coisas que você não gostou, que não fez sentido com os seus valores, você aprendeu muito o que não fazer. Se você está começando o seu próprio negócio, se você é um empreendedor, um empresário, né, mas quer fazer diferente do que você já viu antes, né, realmente acredite que é possível, né, não repetir alguns padrões. Né? Se você não teve uma relação boa com o seu chefe, com o seu líder no passado, e agora você está nesse papel de líder, de chefe, de certa forma, independente da palavra, da nomenclatura, você pode fazer diferente. Mais uma vez o Kiron, né? Não precisa Com repetir certeza. algo que faltou na sua vida, mas supra, né? Cure aquilo que talvez um dia você sentiu, né, que não foi curado. Ai, maravilhoso, é isso mesmo, né? E eu costumo dizer que aí pegando esse gancho e voando agora um pouquinho para a espiritualidade, apesar que tudo, né, tem o pano de fundo espiritual, a gente fala em liderança espiritual, né? Um líder consciente, né? Enfim, várias nomenclaturas. Mas eu sempre costumo dizer, né? Quem é líder, e aí você pode ser líder não necessariamente só na empresa, você pode ser líder na sua casa, enfim, aonde você estiver e você exerce um papel de influência, um papel de liderança, é porque você foi escolhido pelo universo. Se aquilo foi te confiado, né, para que você esteja ali à frente de um grupo, à frente de uma situação, é porque você tem capacidade para doar o seu melhor e para receber também o bônus, né? E talvez o bônus, não sei, mas a gente tem esse compromisso em fazer esse movimento, como você colocou, não ser o Kiron, né? Não trazer o que está faltando e acabar com aquela oportunidade, mas transformá-la em um meio de ser uma pessoa memorável na vida daquelas pessoas. Porque se você está ali, é porque tem alguma razão, tem algum porquê de estar ali à frente daquelas pessoas. E elas com certeza têm alguma história a partir dessa liderança para construírem com você. Então, é bem importante a gente entender, né? Não é o cargo, né? É a oportunidade que te é oferecida, né? Quando a gente olha de maneira mais ampla. Sim. Você sabe, Roberta, entrando nesse assunto que, dependendo da vertente que a gente conversar, né, pode distorcer um pouco do tema, mas quando a gente olha, né, pessoas numa posição de liderança, né, até pelo viés e dos referenciais que a gente teve, né, da nossa educação, seja na escola, seja com os nossos pais, existe às vezes uma figura, né, de alguém detentor de algo, né, de um conhecimento, né, de posse de alguma coisa, e essa pessoa é diferente de nós, né? É uma pessoa que está num outro nível, está num outro patamar. Então, sim, isso gera muito distanciamento. Eu já fui em empresas, Roberta, que, né, os colaboradores tinham medo dos diretores, medo de falar, medo de conversar. Então,
eu sempre dou uma provocação, igual você falou. Né? Se você está no ponto de ônibus e tem um senhor ali, você vai puxar uma conversa com ele, né? E é tranquilo. Se esse senhor é também dono de uma empresa, também né, tem a sua conta bancária gigantesca, o que diferencia dele e você, né? O que diferencia? Então, às vezes, a gente se distancia, coloca pessoas, líderes, chefes, gurus, líderes espirituais num pedestal, né? E aí a gente se distancia, a gente esquece do nosso próprio valor. Porque realmente, quem é um líder, né, humano, um líder realmente de entrega, de amor, de luz, não é aquele que se distancia ou que se coloca no pedestal, mas é aquele que está no ombro a ombro ou até atrás de você, te empurrando, te incentivando, te inspirando, né? Não é aquele que se Concordo. distancia de você, mas é aquele que quer o seu crescimento. Pessoas que não Concordo. apoiam o nosso crescimento, realmente não são pessoas para a gente se admirar. Não, concordo absoluto, em absoluto. Não sei, aqui na live tem alguém aí que passa por uma situação de liderança e também entende, quer compartilhar alguma coisa aqui com a gente em relação a isso, como se vê na liderança como esse ser que ilumina, né, a vida dos seus liderados, sabe dessa responsabilidade. Enfim, se quiser, coloca aqui pra gente, compartilha, que é bom, né? A gente saber que também tem alguém que está pensando da mesma forma ou diferente, enfim, faz parte, né? E sabe uma coisa que eu estava pensando, olhando né, numa amplitude, quando a gente pensa nessas empresas que curam e que elas estão cada vez mais sendo acessadas, né? Porque a gente sabe que a gente trabalha em uma malha, como eu falei, então provavelmente aqui no Brasil a gente já tem algumas empresas que estão nesse movimento ascendente, né? Então já vem colocando as suas sementes, né? Para esse movimento mais consciente, mais iluminado, para que a gente realmente possa fazer a nossa contribuição, né, enquanto seres humanos para esse legado acontecer. Você, Gabriel, na tua expertise aí, que você está aí trabalhando com grupos, né, empresariais, como que você está vendo a aceitação desse tema? Desse tema de empresas De mais... cura, isso. Eu acredito que, por ser um tema, né, recente, é um tema que às vezes as pessoas ainda têm crenças que impossibilitam ter esse olhar, esse ponto de vista, né? Às vezes a gente precisa, né? Isso eu aprendi com o tempo mesmo, né? De certa forma, camuflar essa mensagem, né? Eu sempre conto a história que eu fui convidado para fazer uma palestra e aí eu trouxe o tema, né, de espiritualidade nas empresas. Daí o pessoal da RH adorou, nossa, que demais, vai ser legal. Daí no dia seguinte, eu acho que é melhor a gente mudar, porque pode ser que as pessoas confundam com religião, né, com outra coisa. Então vamos trazer a palavra humanizada. Né? O que é humanização? Né? É realmente olhar para as relações, olhar, né, para essas trocas serem, né, na base do amor, na base da tranquilidade, na base do bom relacionamento, do bom Sim. senso, na preocupação, né? Não precisar, de certa forma, buscar uma ajuda externa, mas pessoas que se curam lá dentro. Isso é um processo de humanização. Você pode trazer isso em diferentes pontos de vista, né? Então, quando você me pergunta como que as pessoas recebem isso, depende muito do nível de consciência delas, né? Às vezes eu posso falar sobre espiritualidade, às vezes eu vou falar humanização, às vezes eu vou falar somente cultura organizacional, transformação cultural, né? Mas o meu trabalho, de certa forma, é mais elevado do que somente essa definição de palavra. Mas a gente tem que adaptar, né?
Não, com certeza. E eu queria que, antes da gente já ir para os finalmente, não sei se tem alguém aqui que quer deixar alguma pergunta. A Adriana está falando de ser humano, bora implementar. Amanhã ela falou que vai implementar lá na Que empresa. legal. Quero Depois conta só pra ver gente, lá. hein? Conta pra Depois gente. você conta, manda pra gente aqui como é que foi a implementação. Mas vamos lá. Antes da gente passar para os finalmente, eu sei que você tem, não sei se está aí pertinho o teu oráculo, que é Hum, uma tá super aqui, sacada que você tem. tá aqui, ó. Aí, gente, vale muito a pena, não é um merchan, não, mas é quase isso. Gente, é demais. Eu queria que você explicasse um pouco a fundamentação desse teu trabalho, até porque vai ficar gravada e às vezes acontece de pessoas, né, quererem assistir. Eu acho que é importante falar. Então, sinta-se à vontade. Que bacana. Sabe, Roberta, eu gosto de ver, como eu trouxe, né, empresas como grupos evolutivos. Quando a gente olha nessa linguagem mais espiritual, nessa linguagem mais elevada, né? Quando a gente trabalha, igual você trouxe, né? Somos seres espirituais aqui vivendo uma experiência humana. Quando a gente olha para isso, a gente tem um olhar mais aberto, mais amplo, percebemos que não estamos sozinhos, né? Existe um apoio espiritual muito grande, né? Do Sim, outro lado, né? De certa forma, seres de luz nos apoiando. Então, como que a gente se conecta com essa egrégora? E eu gosto de pensar e acreditar que o nosso trabalho não começou por nós, não é a gente que inventou a roda, não é a gente que teve uma iluminação e é isso. É uma continuidade de um trabalho de muitas e muitas pessoas que vieram antes de nós. Então, perfeito. somos, né, a nossa continuidade. E aí, quando a gente trabalha, né, ancestralidade, quando a gente trabalha nessa conexão com, né, os nossos guias, mentores, percebe que já é uma linguagem mais espiritualizada que eu estou trazendo. Quando a gente olha para essas questões, né, a gente se conecta com a nossa egrégora, as pessoas, né, os seres que apoiam o nosso trabalho, o nosso servir, a nossa missão, o nosso crescimento, a nossa evolução. Dentro de um grupo de pessoas que se reúne, tem uma infinidade ali de seres, né, de seres de luz também apoiando essas pessoas, aquela empresa, porque, né, se essa pessoa acredita que a missão dela é essa, a outra também acredita que tem algo parecido, tem uma sintonia, está numa mesma frequência, eles decidem, né, trabalhar juntos, eles decidem criar algo, né, bom. E nesse processo eles crescem e evoluem juntos. Então, como que aquele grupo, né, aquela empresa, também vira um organismo vivo? Quando a gente olha, né, você trouxe essa visão, né, sistêmica, né, da malha, quando a gente olha empresas como organismos vivos, essa empresa tem uma alma também. O que é essa alma? É essa egrégora espiritual de todos que estão compondo essa equipe, né? E aí veio muita ideia, né? Me veio, né? Fui só um instrumento, um canal, para materializar algumas frases que podem, né, trazer uma clareza para esse grupo, como se fossem, né, falas dessa egrégora, desses seres de luz que apoiam essa missão. Então são frases realmente, né, de engrandecimento, de clareza, né, de direcionamento para que esse grupo, essa pessoa, essa empresa, e eu tiro nos meus atendimentos, nas minhas rodas de facilitação, como uma mensagem ali, né? O oráculo, você trabalha com oráculos, mas uma mensagem ali do plano espiritual. Não, Em resumo, é isso. maravilhoso, né? A gente pode ter acesso a uma mensagem aqui, que nós somos um grupo em Claro. evolução, aqui evolutivo, né? Nós não estamos dentro de uma empresa nesse momento, mas nós fazemos parte de uma egrégora, né? Estamos aqui juntos, por Eu que gosto não? sempre de trazer isso, Roberta, né? Quando estamos, seja aqui na live, seja numa conversa,
né, formamos um grupo. E esse grupo tem algumas coisas que a gente trabalha nele, que é o pertencimento, que é a participação, que é a contribuição. Então, para a gente tirar uma cartinha aqui, que são 52 mensagens, eu vou pedir para cada um que está assistindo a live aqui, eu sei que às vezes a gente está fazendo outra coisa, está ouvindo, né? Mas coloca um número aqui para a gente somar e tirar o número da cartinha, né? Então participe, faça parte, né? Contribua aqui, coloca um número aqui no comentário. E aí a Roberta fala um número também, a gente soma e a gente tira uma cartinha. Porque isso envolve, né, realmente participar de algo, não somente, né, pela rotina ou pelo comum, né, mas realmente de colocar uma energia naquilo. Então, vamos ver os números que surgem aqui, a gente tira uma cartinha. 7, vamos ter que ir somando, né? Pelo amor de Deus. Quem Vou pegar mais até tá a aqui com a calculadora gente? aqui. 7. Quem mais? Quer colocar aqui 12? 19. Quem mais? Já deu Você tá com a 19. calculadora aí? Tô. Só um detalhe. Não sei, né? Vai que venham mais números, né? Pessoal, coloca qualquer número aqui pra gente fazer uma soma. Qualquer número não, coloca um número do seu coração. Tá bom, eu vou falar um. Um. Então tá dando 20, né? 20. É. Então tá, vamos tirar a cartinha número 20. Ó, quando essas mensagens vieram para mim, né, dessa forma de ser, né, um instrumento de canalizar essa mensagem, veio muito que não é uma mensagem para ser entendida com a mente, né? Não é uma mensagem para a gente ficar olhando uma palavra, vendo outra palavra, tentando conectar. Né? Eu gosto muito do calendário Maia, do calendário da paz, do Tzolk'in, que são mensagens, né, que trazem uma vibração, né, na frequência do coração. Então veio muito que é assim também, esse oráculo. Então, eu quero convidar vocês, né, que estão aqui com a gente, seja aqui no ao vivo, seja no gravado, mas sentir o quanto essa mensagem, né, reverbera no coração. Não com a mente, não tentando encaixar a palavra, mas sentir o quanto reverbera. Então, a carta número 20. Meu propósito faz parte do seu destino. Permito que seu eu superior se apresente. Você merece o que está por vir. Nossa! Que você Olha sentiu? Que mensagem boa! Eu senti que teremos boas novas por aí, a partir dessa conexão, né, do propósito. Aí a gente tem esse alinhamento com o nosso eu superior, virar alguma coisa muito positiva aí, né? Alguma coisa muito boa. Você sabe, Roberta, às vezes eu tiro para alguns pacientes, né? E a pessoa fica tentando pegar uma palavra, tentar conectar com outra e tenta explicar, né? Mas é tipo assim, quando você ouviu essa fala, né? O que despertou instantaneamente, né? Qual o sentimento? O sentimento, né? São os nossos chakras, né? Emanando Nossa, aí o uma meu veio energia positiva. cardíaco. O meu veio cardíaco. Então, essa a intenção, né? Não é as palavras, mas é quando você ouviu, o que despertou, né? Quando a gente olha as tradições nativas, a gente está estendendo aqui a live, mas só para te trazer, que a gente não olha as definições de palavras, a gente olha os sentimentos e sensações que a gente tem, né? Ao se relacionar com um animal, ao se relacionar com um barulho, ao se relacionar com um contato. Então, né, as sensações. Exato, a Adriana falando aqui, ó, com o coração. Adri, você tem que comprar o oráculo, tá? Da empresa com alma, para você fazer o trabalho ou chamar o Gabriel para fazer a aplicação lá com o grupo. Que legal. Não que vai ser demais. Ó, tem o site empresacomalma.com/oráculo
e lá tem o oráculo. Acabou a primeira tiragem, eu vou fazer mais uma tiragem e logo vai ter, né? Vai ter um kitzinho, veio a caixinha, veio o oráculo, veio o lenço, então logo tem. Ai, Gabriel, só alegria, muita gratidão por você estar conosco aqui. Eu acho que a gente Gratidão. pincelou um pouco, ampliar, né, esse olhar de que quando a gente fala em cura, a cura está em todos os lugares, né, e a empresa faz parte desse processo. Você bem trouxe que nós nos movimentamos ao longo da nossa vida a partir de empresas. Então, eu vou na farmácia, eu vou no mercado, eu compro um produto industrializado, enfim, o que for, né? A gente vai o quê? Se conectando a energias, né? E tudo é energia. Então, por que não? Né, ampliar essa lente e começar a trabalhar, mesmo que você que está assistindo hoje a live tenha uma empresa pequena, a tua, né, empresa tem um ou nenhum funcionário, não sei, e é nem funcionário, né? Porque a gente ouve algumas definições, né? Colaboradores, porque funcionário, né? Funciona, a gente põe a máquina funciona, né? Então fica aquela coisa meio funcionários. Então, não. Tem que ser alguma coisa muito mais, né? Estamos junto ali e força humana, né? Acho que a força ou a sabedoria humana, né? Dentro dessas conexões organizacionais, né? Seria talvez um dos termos mais óbvios ou lógicos aqui. Tá? Eu queria só para a gente fechar e antes da gente se despedir, eu quero falar um texto que eu, assim como o Gabriel, que é uma pessoa assim linda, né, iluminada, ele canaliza, eu também canalizei um texto e eu queria fechar a nossa live, mas antes eu quero saber que você se fale para o pessoal como é que eles te localizam, né? Aqui em cima eu sei que a gente pode seguir você, mas fala um pouquinho, né? Só entrar aqui no perfil, né? Empresa com Alma. Tem muito conteúdo, tem mais de 70 lives com convidados, com temas, falando sobre tudo isso. Nova consciência corporativa, espiritualidade, humanização, vários temas, muito conteúdo bacana, muita gente bacana. Vou retomar as lives semana que vem e a Roberta vai ser uma das primeiras convidadas para a gente bater um papo. Misericórdia! Ué. E a gente vai conversar sobre numerologia lá, que é um tema que eu gosto muito. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Empresa com Alma, é só seguir lá. Então, tem muita coisa bacana nesse movimento. Faça parte também. Com certeza. Ai, que lindo! Gratidão, viu, por você ter vindo. Eu quero compartilhar esse texto que me autorizaram passar para o grupo hoje aqui presente. Então, vamos lá. Qualquer dor pode ser curada? Toda dor é curada pela percepção do que é verdadeiro para o ser. O ser que vive em aprisionamento mental dificilmente se abre para a cura. Mas o ser que amplia e usa suas forças internas conquista a plenitude e evolui diante da dor. No processo evolutivo de cada um, há inúmeras possibilidades do confronto entre dor e cura e dor. Desde dores físicas a dores psíquicas, o que é revelado não sobrepõe a verdade, mas indica que se o ser evolui aceitando a congruência, a causa e o efeito, a ação e a reação, a percepção dos fatos, evolui com menos sofrimento. Eu recebi, né, faz pouquíssimos dias, me foi possibilitado compartilhar, faz parte de um trecho de um compilado, né? Eu estou canalizando alguns livros do Metamorfose da Dor, eu sou uma das médiums aqui que está fazendo esse trabalho, e esse texto, ele na íntegra tem mais páginas, né? Não é só um recorte, mas que fala sobre a nossa percepção, né? De como a gente muitas vezes sofre porque quer sofrer.
e a gente deixa de se abrir para a cura por se limitar ao sofrimento. Então, se a gente entende que o sofrer faz parte desse processo evolutivo e que toda ação tem uma reação, né? Que toda causa tem um efeito e a gente deixa fluir um pouco, muito mais na confiança, esse processo é muito menos doloroso. Esse texto, eu posso falar, ele é do mestre, uma parte dele, né, de Maitreya, o Cristo Cósmico. Então, é de muito amor e só vocês que estão aqui nesse momento e quem assistir até o final vai poder receber, né, tanto a carta número 20, né, com esse saber aí que você trouxe, que também é uma canalização especial, a gente sabe, quanto uma parte desse texto aqui que eu compartilhei, tá bom? Ó, beijo no coração, gratidão por todos. Gratidão. Sem palavras, viu? Um beijo enorme, boa noite. E eu vou... Bom, depois a gente vai marcar aí para falar de numerologia. Vamos sim, com certeza. Gratidão a todos, gratidão, querida, pelo convite, muito feliz, viu? Eu também. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.